Saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Convido você, por favor, a abrir sua Bíblia comigo, nesse momento, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Vamos ao capítulo 9, Lucas, capítulo 9, versículo 23. Diz assim, palavras do Senhor Jesus. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Será que você pode repetir comigo? Diga assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia, glória a Deus. Querido irmão, querida igreja, 6 vezes em todo o Evangelho do nosso Senhor, Ele recomendou aos discípulos exatamente isso, que eles tomassem a cruz. Essa era uma das ilustrações favoritas de Jesus a respeito do negar-se a si. Porque muitas vezes nós podemos negar aos outros, nós podemos negar os outros. Jesus está dizendo: negue-se a si. Negue-se a si mesmo. Em outros momentos, em outras ocasiões, Jesus falou sobre vender tudo ou perder a própria vida. Essa é a exigência que Jesus está ensinando na sua palavra, de levar a cruz. É uma exigência universal. É dirigida a todos os que seguem a Cristo, sem exceção. Ele proferiu essas palavras a todos, não apenas a um grupo exclusivo, daqueles que andavam perto dele, os discípulos que caminhavam com ele. Em Marcos 8, capítulo 8, verso 34, ali indica que esta ordem de Jesus, ela não foi emitida ali somente aos discípulos, aos 12 que estavam com ele, mas foi dita também quando ele chamou a multidão, e juntamente com seus discípulos, aquela multidão que caminhava próximo aos discípulos, não era só para ele. O que nos dá a entender, o que nos faz entender que esta palavra, esta orientação, este chamado de Jesus, a cruz, ela é exigida a qualquer pessoa que quer vir após Jesus. Você que está aqui nesta noite e que deseja caminhar com Jesus, deseja trilhar os caminhos de Jesus, deseja obedecer a palavra do Senhor, esta palavra é para mim e para você. A cruz é exigida de nós, que nós tomemos a nossa cruz. E várias vezes o Senhor enfatizou que ninguém poderia ser considerado seu discípulo se não tomasse a sua cruz. Mateus 10, 38. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Em Lucas 14, versículo 27, o Senhor voltou-se ali à multidão que o seguia e insistiu com aquela multidão. E ele disse: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu poderia nessa noite perguntar a você: quantos gostariam de seguir a Jesus? Quantos gostariam de ser discípulos de Jesus? Eu tenho certeza que
se não todos, mas pelo menos a maioria diria assim: eu quero ser discípulo de Jesus, eu quero seguir a Jesus. Para isso você precisa tomar a sua cruz e vir após Jesus. Amado, ser um crente em Jesus, sem negar-se a si mesmo, é uma impossibilidade absoluta. Você não tem como ser um crente em Jesus Cristo e não negar a si mesmo as suas vontades. Quer você viva num país cristão, com liberdade como é o nosso, quer alguém viva numa cultura que seja hostil à palavra de Deus, não importa onde você for, não importa onde você estiver, não importa onde você for enviado, naquele lugar também a palavra ela é a mesma. Você tem que levar a sua cruz. A única maneira, amados irmãos, de nós evitarmos a cruz, a única maneira de uma pessoa evitar a cruz é seguir o mundo até o inferno. Marcos explica isso no capítulo 8, versículo 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. A palavra pois, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Esta palavra indica uma conexão com o versículo anterior que nós lemos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o cristianismo, a prática de seguir a Jesus, esse é o verdadeiro cristianismo. O cristianismo sem uma autorrenúncia não suportará o juízo de Deus. Não tem como nós queremos estar na presença de Deus no dia do juízo, sem que antes, ainda aqui, revestidos desse corpo corruptível, nós negarmos a nós mesmos, sem que antes nós carreguemos a nossa cruz. Não tem como, de maneira alguma. Na época em que o Senhor Jesus proferiu essas palavras, a cruz era sinônimo de morte. Guarde isso. Esse é um detalhe muito importante, para que você possa entender um pouco esta palavra. Cruz, na época de Jesus, cruz era sinônimo de morte. A cruz, quando alguém era crucificado, ou seja, a cruz, ela marcava o fim da vida de uma pessoa. Era o conhecido, naquela época, o conhecido método de execução da pena de morte dos romanos. Os romanos executavam uma pessoa, para eles um criminoso, numa cruz. Quando alguém era condenado à morte, era na cruz que a pena desta pessoa era executada. Os romanos, eles ordenavam que a pessoa tomasse a sua própria cruz e a carregasse até o local da sua execução. E Jesus, quando estava ensinando esta palavra, os discípulos que estavam com ele, os discípulos que estavam ouvindo Jesus, ouvindo essas palavras, eles entenderam claramente que Jesus falava naquela hora sobre morte. Por isso que eu quero chamar a nossa atenção nesta noite para esta palavra do Senhor. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Está falando sobre morrer. Esta palavra está falando sobre morrer. Os discípulos, eles compreenderam que Jesus estava dizendo que quem quisesse segui-lo deveria ter disposição
de morrer. Preste atenção nisso. Quem quer seguir a Jesus tem que ter disposição de morrer. Não tem dúvida quanto a isso, que era isso que Jesus estava ensinando. Aqui, amados, o fator intrigante nas palavras de Jesus é que a pessoa que tomava a sua cruz no método dos romanos fazia somente uma vez, porque a pessoa pegava a cruz e ela levava para o lugar da sua execução e lá ela morria, uma única vez. Uma única vez que ela era crucificada, ela morria. Ela tomava aquela cruz pesada, ali ela era pregada, ali ela era deixada exposta até a morte. Quando a pessoa que estava crucificada naquela cruz, ela demorava para morrer, os soldados romanos, a história conta isso, os soldados romanos vinham sobre aquela pessoa e lhes quebravam as pernas, para que acelerasse a sua morte, para que ela morresse mais rápido, por causa das dores. Foi isso que aconteceu no dia em que Jesus foi levado à cruz. Porém, os seus ossos não foram quebrados, para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías, que ele, como Cordeiro de Deus, foi levado ao matadouro diante dos seus tosqueadores, ele foi mudo, calado. Ali ele era um cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, não havia nenhum osso quebrado. Esta palavra tinha que se cumprir, e a palavra de Deus diz que naquele momento, quando estava próximo de Jesus, conversando com o Pai, de tudo estar consumado, os soldados quebraram as pernas dos dois assassinos que estavam ao lado de Jesus, e naquele momento, então, quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Não deu tempo deles quebrarem. Alguém pode dizer assim: olha, ficou faltando um ritual, ficou faltando acelerar esse processo. Não precisou, sabe por quê, meu irmão? Primeiro, porque a profecia tinha que se cumprir. Segundo, eu entendo que Jesus, ele morreu antes disso acontecer, se fosse possível. Tal era o peso do meu pecado e do seu pecado sobre Jesus, tal era a quantidade dos nossos pecados de toda a humanidade sobre ele, porque ele quis levar sobre ele os nossos pecados. E ele queria resolver logo isso de uma vez por todas, para que eu e você pudéssemos ser salvos, aleluia. Jesus, porém aqui ele está falando de tomar a cruz. Lucas 9, 23, que é o texto que nós lemos, ele está falando de tomar a cruz, não uma única vez, como era costume dos romanos. Uma pessoa, ela era levada à cruz, e ali ela morria uma única vez e acabava. Jesus agora está falando para nós de tomarmos a cruz dia a dia. Eu tenho que tomar a minha cruz hoje, porque amanhã vai ser um novo dia, e amanhã eu tenho que tomar a minha cruz novamente, e depois de amanhã será um novo dia, e eu também tenho que tomar naquele novo dia a minha cruz novamente, e assim eu tenho que tomar a minha cruz todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos, ou até que o Senhor nos chame para junto dEle. Nós temos que estar atentos a esta palavra. Tome a sua cruz dia a dia. Ele não está falando sobre morrer uma só vez, como acontecia na prática romana. Aqui ele está falando de morrer mais de uma vez, ou seja, todos os dias você precisa morrer. Você precisa renunciar às suas vontades, você precisa negar-se a si mesmo todos os dias. Como pode ser isso, pastor? Como alguém pode morrer dia a dia? A morte não é de uma vez por todas. A resposta, irmãos, é que no método de Roma, no método romano, a morte era física.
E Jesus aqui está falando de uma morte espiritual da natureza pecaminosa. Jesus está dizendo que segui-lo significa estar disposto a levar à morte a natureza pecaminosa todo dia. Eu preciso levar à morte a minha natureza pecaminosa todos os dias. As vontades que a minha carne, os apetites que a minha carne desejam, para me manter escravo do pecado, para me manter algemado ao pecado, para me manter afastado de Deus, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Foi para isso que Jesus veio tomar o nosso lugar, foi para isso que Ele veio receber os nossos pecados sobre Ele, porque nós nunca conseguiríamos chegar até Deus se não fosse por meio de Jesus Cristo, Filho do Deus eterno. Aleluia. Aqui nesse contexto, Jesus fala sobre negar a si mesmo, fala sobre perder a vida por causa de Jesus, por causa do seu evangelho. Tomar a cruz dia a dia, queridos irmãos, significa que a nossa natureza pecaminosa, ela tenta viver todo dia. As nossas vontades, elas tentam viver todos os dias. E todos os dias nós devemos pregá-la numa cruz. Significa que quando nós estamos seguindo a Cristo, estamos morrendo para a velha natureza. E quando nós tomamos a nossa cruz e seguimos a Cristo, nós estamos declarando que nós estamos vivendo a nova vida para Cristo, porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Aleluia. Na prática significa que dia a dia nós temos que dizer não para nós mesmos. Querido irmão, esta palavra nesta noite para você e para mim é o Senhor dizendo: filhos, filhinhos, eu vos amo. Eu já fiz o que eu precisava fazer por vocês na cruz, já perdoei os pecados de vocês, já lhes dei salvação por meio da minha morte. A todo aquele que reconhece que é pecador e que precisa de Jesus, que precisa dele, eu já dei a minha vida por amor a vocês. Só que vocês ainda estão neste mundo perverso, pecador, debaixo do domínio das trevas. Vocês ainda estão aqui, vocês ainda têm no corpo de vocês, na natureza de vocês, vocês ainda têm a semente do pecado na natureza de vocês. E o pecado de vocês, todos os dias, vai bater a porta. Porque o desejo do diabo é que isso aconteça para que nós fiquemos distantes de Deus. Pecado, lembre-se, o pecado separa o homem de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Nele não habita pecado. Por isso que Jesus está dizendo aqui, dia a dia, você precisa dizer não para as suas vontades. Sabe, irmãos, nossos desejos pessoais que desagradam a Deus, hoje, precisam ser pregados na cruz. Mas amanhã virá um novo dia. Amanhã os desejos da sua carne terão que ser pregados na cruz novamente. Depois de amanhã, você vai ter novos desejos, a sua carne vai ter novas paixões. Você vai ter que pregá-los na cruz novamente. Isso é tomar a cruz, negar-se a si mesmo e vir após Jesus, segui-lo todos os dias. Sabe os nossos impulsos de ira? Pregue na cruz. De vingança? Vou me vingar desta pessoa, porque ela me fez mal. Querido irmão e amigo, este é um desejo da sua carne, que quer destruir você. Pegue este desejo e pregue na cruz. Crave na cruz. Entregue completamente nas mãos do Senhor.
Sabe aquele impulso de nervosismo, daquele impulso que você não leva desaforo para casa? Eu tenho que enfrentar isso e vamos resolver isso agora. É a sua carne gritando dentro de você. Crucifique-a. Mate esse desejo na sua carne. Isto é morrer. É isto ser crucificado todos os dias. É isso ser pregado na cruz todos os dias. Os pedidos que a nossa natureza nos faz deverão ser crucificados. Vontades, muitas vezes, que aparentemente elas não são maléficas. Aparentemente. Deus pede que estas também sejam pregadas na cruz. Sabe aqueles momentos em que nós ficamos chateados porque as coisas não aconteceram como nós queríamos? Esses desejos também devem ser crucificados na cruz. O fato é, queridos irmãos, sem longas demoras, é que ao contrário de abrir mão de nossos desejos, nós tentamos nos convencer de que eles não são desejos maus. Nós tentamos nos convencer de que eles não nos afastarão de Deus. Tentamos nos convencer de que Deus não se importa com os desejos da nossa carne. E isso não é verdade. Aqui nós vemos claramente a essência de seguir a Cristo, seguir a Jesus. Por isso Jesus, ele adverte os discípulos. Não se pode seguir a Jesus e ao mesmo tempo ter satisfeito os desejos da nossa natureza pecaminosa. Seguir a Cristo, seguir a Jesus, mas amanhã eu vou novamente praticar aquele velho pecado. Nós temos que tomar uma decisão, porque seguir a Cristo não nos possibilita isso. Eu sigo a Cristo, mas amanhã eu vou dar uma escapadinha, eu vou dar uma olhadinha, eu vou pecar novamente, eu vou dar uma cheiradinha, eu vou dar uma tocadinha, eu vou dar uma ouvidinha. E daqui a pouco eu estou novamente preso ao pecado, fazendo as mesmas coisas. Renuncie à sua vontade. Você tem o poder de Deus sobre a tua vida. Nós temos o poder de Deus. Se aquilo é muito forte para nós, nós temos a quem clamar, dizer: Deus, meu Pai Celestial, ajuda-me, porque este pecado diariamente bate à minha porta e eu preciso vencer este mal na minha vida. Ajuda-me. O Senhor vai nos ajudar, porque esta é a vontade dEle, que diariamente nós vençamos os nossos pecados, os nossos gigantes, os leões que vêm nos abocanhar diariamente, todos os dias. Nós não podemos seguir a Jesus e ao mesmo tempo satisfazermos os desejos da nossa natureza pecaminosa, porque nós corremos o risco de seguir a Jesus e manter viva a nossa velha natureza. Por isso, muitos erram, pois eles não entendem que a cada novo dia, Jesus está nos convidando, a cada novo dia, a viver para Ele. Jesus está convidando você, irmão, hoje, a abandonar os teus pecados e a viver para Ele. E amanhã, preste atenção nisso. Amanhã Jesus vai te convidar de novo para segui-lo e abandonar os seus pecados. E depois, e todos os dias você vai viver em Cristo Jesus. E todos os dias você vai crucificar as tuas vontades e vai viver em vitória através do poder de Jesus Cristo naquela cruz. Aleluia. É isso que o Senhor está nos convidando a fazermos nesta noite. Isso significa que serão apresentados a nós oportunidades de tomar a cruz e morrer para o nosso eu, todos os dias. O Senhor vai permitir isso,
para que você possa dizer não à sua carne, não à sua vontade, e sim para o Senhor. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso muito bem, e ele escreveu à igreja em Gálatas, no capítulo 2, verso 19, ele diz: estou crucificado em Cristo. Aleluia. E aos Romanos, ele escreveu em Romanos 8,36, ele escreveu: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Seguir a Cristo, irmãos, não é fácil. Por isso que muitos vêm e muitos abandonam a fé. Porque quando você se propõe a seguir a Jesus, você precisa decidir. Se você vai seguir a Jesus, você precisa abandonar a sua velha natureza. Você não pode seguir a Jesus e continuar alimentando a sua carne. Você não pode seguir a Jesus tendo vitória hoje, mas tendo derrota amanhã. Não tem como. Não tem como. Jesus está dizendo aos seus discípulos: querem me seguir? Então estejam dispostos a abrir mão de seus desejos pessoais. O caminho da vida, irmãos, significa a crucificação diária da natureza pecaminosa. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Amém?